Há uma batalha silenciosa que todos enfrentamos, e ela não acontece em lugares visíveis ou com testemunhas por perto. Ela acontece dentro de nós, bem naquele espaço entre o que ansiamos e o que ainda não aconteceu. É ali que a fé é testada. Não na vitória, não na bênção concretizada, mas na espera. Nesse espaço ambíguo, desconfortável, às vezes sufocante, onde nada parece se mover, onde Deus parece silencioso e onde a alma começa a se inquietar. Quem nunca sentiu esse peso? Você acorda todos os dias na esperança de que algo mude, que a oração que você repete em silêncio há semanas, meses, até anos, finalmente seja atendida. Mas o céu permanece aparentemente o mesmo. A porta que você espera que se abra continua fechada. E a mente começa a buscar explicações. Será que fiz algo errado? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que isso nunca vai acontecer? E é ali, nesse reino invisível, que a guerra começa. Uma guerra invisível para quem vê de fora, mas que te consome por dentro. A ansiedade não surge de repente. Ela se insinua, como uma sombra que se esgueira pela fresta da impaciência. Ela não grita, mas sussurra. E sussurra coisas perigosas. Faz você acreditar que, se não fizer algo por conta própria, tudo estará perdido. Convence você de que Deus está demorando, quando na realidade Ele está agindo. Mas como você não o vê, sente que Ele não está presente. Na realidade, muitas vezes não é a espera em si que dói, mas sim o que ela desperta em nós. A necessidade de controle. Queremos respostas, queremos datas, queremos saber exatamente quando, como, com quem e por quê. E quando não as temos, nossa mente divaga, nosso coração fica inquieto e nossa fé começa a ruir. Não porque Deus nos tenha abandonado, mas porque tentamos ocupar o lugar que pertence somente a Ele, o controle sobre o tempo. É curioso como às vezes dizemos que confiamos em Deus, mas na realidade só concordamos com Ele quando o seu plano se alinha com as nossas expectativas. Quando não há surpresas, quando tudo corre conforme o nosso roteiro. Mas o verdadeiro ato de fé não se demonstra quando tudo faz sentido, mas sim quando nada faz. E mesmo assim, escolhemos acreditar. Há algo profundamente espiritual em abrir mão do controle. Não se trata de passividade, nem de resignação disfarçada de espiritualidade. Trata-se de um ato radical de confiança, de dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda o que o Senhor está fazendo, sei que o Senhor está agindo. Mesmo que eu não tenha nenhuma evidência visível da sua ação, sei que o Senhor está trabalhando. Essa é a fé que agrada a Deus. Não a fé que exige provas, mas a fé que permanece firme em silêncio. Mas isso não significa que seja fácil. Não é. A espera pode ser angustiante. Pode fazer você se sentir sozinho, confuso e até tentado a tomar decisões precipitadas, apenas para escapar do desconforto. Quantas vezes, incapazes de suportar o peso da incerteza, tomamos atalhos que nos afastam ainda mais do nosso propósito. Queremos resultados imediatos, soluções rápidas, alívio urgente. Mas o processo de Deus raramente segue a lógica humana. O seu tempo não é regido pelo relógio, mas pelo propósito. E esse propósito muitas vezes inclui moldar algo dentro de nós que não poderíamos aprender de outra forma. A espera revela coisas que a abundância esconde, expõe inseguranças, revela ídolos, mostra o quanto realmente dependemos de Deus. Ela nos desnuda espiritualmente, não para nos humilhar, mas para nos transformar. A espera não é um castigo, é um espelho. E nesse espelho, muitas vezes percebemos que queremos a bênção mais do que o Deus que abençoa. E se a demora não for sobre o que Deus está preparando para você, mas sobre o que Ele está preparando dentro de você,
E se o milagre não for a chegada daquilo que você tanto deseja, mas sim a sua capacidade de se apegar a isso quando chegar, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Mas Ele nunca entrega nada prematuramente se isso significar que poderá destruí-lo. É por isso que muitas promessas são acompanhadas por longos períodos de silêncio. Não porque Deus esteja indeciso, mas porque Ele está aperfeiçoando o momento. Deus é um Deus de processos. Ele não improvisa, Ele não se apressa, Ele não fica para trás, mas também não age sob pressão. O processo é sagrado, porque nele somos transformados, não meramente colocados. Há um versículo em Eclesiastes que diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Você já leu mesmo? Tudo. Até mesmo aquele período em que parece que nada está acontecendo. Até mesmo aquele dia em que você se sentiu estagnado. Até mesmo aquele mês que pareceu uma repetição do anterior. Tudo tem seu tempo, e o problema não é que Deus não esteja agindo. O problema é que nossa ansiedade quer resultados sem treinamento. Queremos respostas sem transformação. Mas Deus não está interessado apenas em lhe dar o que você pede. Ele está interessado em fazer de você quem você foi chamado para ser. E para isso, muitas vezes, Ele te deixa esperar. Porque o caráter que Deus constrói no silêncio vale mais do que a conquista que chega sem preparo. Cada minuto que parece desperdício é, na verdade, solo fértil. Deus planta coisas na sua alma quando tudo parece parado. E quando a estação certa chegar, tudo aquilo que Ele cultivou em segredo florescerá em público. Mas há um desafio real: esperar sem duvidar. Esperar sem adoecer emocionalmente. Esperar sem deixar que a ansiedade te empurre para caminhos que Deus nunca te mandou trilhar. É aqui que a batalha se intensifica. Porque enquanto o tempo passa, o inimigo tenta preencher o silêncio de Deus com mentiras. Ele sussurra: você foi esquecido, você não é suficiente, nada vai mudar. E se você não estiver atento, começa a acreditar. E quando você acredita nessas mentiras, começa a agir baseado nelas. Por isso, mais do que suportar a espera, precisamos guerrear nela. Não com as mãos, mas com o espírito. Alimentar a fé, proteger a mente, cultivar a esperança. Precisamos aprender a ver a espera não como um túnel escuro, mas como um campo de transformação. Um lugar onde somos podados, sim, mas também fortalecidos. Onde somos confrontados, mas também curados. Onde somos quebrados, mas para sermos reconstruídos de forma mais sólida. Aceitar o processo de Deus sem ansiedade nem dúvida não significa que você não sentirá dor. Significa que você não deixará que essa dor te desconecte da verdade. Significa que mesmo quando as lágrimas caem, você escolhe crer. Que mesmo quando o tempo parece perdido, você confia que Deus está usando cada segundo para algo eterno. Porque no final, a verdadeira paz não vem do que já aconteceu, mas da confiança firme de que tudo o que ainda não aconteceu está nas mãos certas. E esse tipo de confiança, essa sim, é uma vitória. Há momentos na vida em que sentimos como se os céus tivessem se fechado sobre nós. Não porque Deus tenha deixado de existir, mas porque sua voz, que antes parecia clara, agora é um eco distante, ou até mesmo o vazio. Você orou, buscou, chorou, pediu, e tudo o que recebeu em resposta foi o silêncio. Um silêncio que às vezes pesa mais do que qualquer palavra. Mas eis uma verdade que nem sempre é expressa com clareza suficiente. Deus nunca para de falar. Ele simplesmente muda a linguagem. E uma de suas linguagens mais profundas, maduras e exigentes é o silêncio. O silêncio de Deus não é indiferença, não é ausência, não é castigo. É um ato divino de formação interior. Quando tudo está em silêncio, é quando o coração se faz ouvir com mais clareza.
Em meio ao ruído, é fácil se distrair, fácil interpretar mal, fácil se deixar levar por estímulos externos. Mas quando a alma adentra esse espaço onde não há mais sinais visíveis, tudo o que resta é a fé pura. E é ali, exatamente ali, que a verdadeira confiança se forja. Observe os evangelhos. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, passou por momentos em que o Pai se calou. Lembra-se do Getsêmani? Naquela noite, quando seu suor se transformou em sangue e a alma de Cristo se despedaçava sob o peso da cruz que se aproximava, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não houve voz audível. Nenhum anjo desceu com uma resposta clara. Houve silêncio. E, no entanto, Jesus escolheu confiar. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a essência do silêncio divino. Um espaço no qual Deus nos convida a confiar. Não porque entendemos, mas porque conhecemos o seu caráter. Porque se você parar para pensar, de que adianta uma fé que só funciona quando há palavras visíveis e confirmações constantes? Que tipo de relacionamento é esse? A maturidade espiritual não se constrói na montanha dos milagres, mas no vale da incerteza, onde você não tem certeza de nada, exceto de uma coisa: Deus continua sendo bom, mesmo que você não sinta isso. E é aí que muitos se perdem, porque confundimos o silêncio com o abandono. Confundimos a falta de respostas imediatas com a falta de cuidado. Mas o silêncio de Deus é muitas vezes a sua maneira mais amorosa de dizer: confie no que eu já lhe disse. Você não precisa de uma nova palavra. Você precisa se apegar à anterior. A fé infantil precisa de constante encorajamento. A fé madura caminha na escuridão com passos firmes, não porque vê, mas porque sabe. Sabe em quem tem crido. Sabe que se Deus prometeu, Ele cumprirá. Sabe que se Ele começou a obra, Ele a terminará. Sabe que mesmo no silêncio, Ele está orquestrando algo maior do que aquilo que o momento presente nos permite ver. Mas sejamos honestos, o silêncio dói, porque estamos acostumados a querer sentir, a buscar provas, a exigir sinais, e quando não há nenhum, surge a dúvida. O inimigo, astuto como sempre, aproveita-se desse silêncio para semear mentiras. Ele diz coisas como: Deus não te ouve mais, suas orações não têm poder, Ele se afastou de você. E se você não estiver firmado na palavra, se não for nutrido pelo que Deus já lhe disse, você pode começar a acreditar nessas mentiras. E o que deveria ser um tempo de formação se torna terreno fértil para a confusão. Mas há uma pergunta que muda tudo. O que você faria se soubesse com certeza que Deus ainda está com você, mesmo no silêncio? Você ainda o adoraria? Você ainda teria esperança? Você ainda acreditaria? Porque isso é o que Deus procura. Não adoradores movidos pela emoção, mas pela convicção. Não filhos que o seguem apenas quando há milagres, mas quando tudo o que tem é uma promessa e um coração rendido. Observe o caso de Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, bens, dignidade. E em meio àquela dor inexplicável, Deus permaneceu em silêncio por muito tempo. Mas Jó não praguejou. Ele não desistiu. Ele desabou sim. Ele chorou sim. Ele também ficou com raiva. Mas ele perseverou, porque ele sabia que sua história não terminaria em tragédia. Ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa é a linguagem da fé, quando Deus está em silêncio. Algo curioso acontece quando você escolhe permanecer nesse silêncio sem exigir respostas. Algo dentro de você começa a mudar. Você não ora mais apenas para receber. Você ora para estar presente. Você não busca mais sinais externos. Você aprende a reconhecer a presença sutil. Você não vive mais focado no quando. Você vive centrado no quem. E então, sem perceber, você entende que o silêncio não estava te esvaziando.
Estava te preenchendo com uma fé mais profunda, mais estável, mais real. Às vezes, Deus se cala não porque não tenha nada a dizer, mas porque quer que você aprenda a viver de acordo com o que Ele já disse. Você se lembra da última vez que Deus falou com você claramente? O que você fez com aquela palavra? Porque muitas vezes pedimos novas respostas, mas não obedecemos às instruções anteriores. E Deus, como um bom pai, não repete o que já foi dito, se não estivermos prontos para aplicar. E aqui surge uma verdade dura, porém bela. O silêncio de Deus também é um filtro. Ele filtra nossas motivações. Buscamos a Ele por amor ou por resultados. Desejamos sua presença ou apenas sua intervenção. Estamos dispostos a caminhar com Ele mesmo quando não há milagres para mostrar nas redes sociais, nem testemunhos impactantes para compartilhar. Estamos verdadeiramente comprometidos ou apenas movidos por interesses próprios. O silêncio revela, o silêncio purifica, o silêncio transforma. Porque quando tudo cessa, tudo o que resta é a sua essência diante de Deus. E se nesse lugar você escolher se entregar, não ao cansaço, mas à fé, algo glorioso acontece. Seu espírito se alinha, suas expectativas são purificadas, e sua paz deixa de depender das circunstâncias e passa a repousar na fidelidade eterna do seu Pai. Então, se você está passando por um período de espera hoje e o céu parece silencioso, não se frustre. Não se desconecte, não se iluda. Deus não parou de trabalhar. Ele está simplesmente formando algo dentro de você que precisa de silêncio para germinar. Há sementes que só brotam no solo da quietude. Há profundezas da alma que só podem ser alcançadas quando tudo ao seu redor para. Aceite o silêncio como parte do processo. Não como um castigo, mas como uma linguagem. Escute o que não é dito, veja o que não é visto e continue caminhando, mesmo que não sinta nada, porque a fé mais poderosa não precisa sentir, ela só precisa confiar. É fácil falar de fé quando lemos as histórias já concluídas, quando já sabemos que Abraão teve Isaque, que Moisés libertou o povo, que Davi se tornou rei. Mas o que às vezes esquecemos é que eles não conheciam o final enquanto vivenciavam o processo. Eles também caminharam na escuridão, eles também duvidaram, eles também choraram, eles também se perguntaram se Deus os havia esquecido. E, no entanto, escolheram continuar acreditando. Não porque tivessem garantias, mas porque tinham uma promessa. Vamos pensar em Abraão. Deus lhe prometeu que ele seria o pai de muitas nações, quando ele já era idoso e sua esposa era estéril. Nada fazia sentido do ponto de vista humano. Tudo ao redor deles gritava impossível. Mesmo assim, ele acreditou. Mas acreditar não o impediu de ter esperança. Anos se passaram, anos entre a promessa e seu cumprimento. Você consegue imaginar acordar todos os dias esperando por um milagre? E ver seu corpo envelhecer, sua força diminuir, o ventre de sua esposa permanecer vazio? Mesmo assim, ele continuou esperando. Não porque não duvidasse, porque duvidava, mas porque, apesar de tudo, escolheu se apegar à palavra de Deus. A espera de Abraão não foi passiva, foi uma espera de fé, porque a cada dia que nada acontecia, ele reafirmava sua crença de que Deus não mente. Mesmo que as circunstâncias ao seu redor parecessem contradizer a promessa, seu espírito se apegava ao caráter daquele que a fez. Ele não confiava em um resultado, ele confiava em uma pessoa. E depois, a Moisés, um homem que foi criado no palácio com todos os privilégios do Egito, mas que um dia, por defender o seu povo, perdeu tudo. Acabou no deserto, cuidando de ovelhas, longe de qualquer propósito aparente. E lá passou 40 anos, não 40 dias, não 40 semanas, 40 anos.
Consegue imaginar como é viver 4 décadas com a sensação de ter falhado, de ter cometido um erro, de que o seu tempo já passou? E, no entanto, aquele deserto não era um castigo, era uma escola. Enquanto Moisés caminhava pela areia e pelo silêncio, Deus o preparava. Ensinava-lhe paciência, humildade e discernimento. Moldava um líder, mas não no trono. Fazia isso entre os rebanhos, porque antes de liderar uma nação, Moisés precisava aprender a liderar a sua própria alma. Quando o chamado finalmente veio, a sarça ardente, a voz divina, Moisés já não era o mesmo. Ele não era mais o homem impulsivo que matava em nome da justiça, mas o homem quebrantado que compreendeu que a obra de Deus não se realiza pela força humana, mas pela obediência do coração. E é importante entender isso. Deus não se esqueceu de Moisés. Ele simplesmente estava esperando o momento perfeito, porque o tempo de Deus nunca chega cedo demais, mas também nunca chega tarde demais. E então temos Davi, um adolescente ignorado pela própria família. Enquanto seus irmãos eram apresentados ao profeta Samuel, ele ainda estava nos campos, cuidando das ovelhas. Ninguém pensava nele, ninguém o via como um rei, mas Deus o via e o ungiu. Ele o separou. Ele lhe fez uma promessa: você será o próximo rei de Israel. E o que aconteceu depois? Ele ascendeu ao trono imediatamente? Não. O que se seguiu foi perseguição, traição, exílio, perigo e lágrimas. Anos fugindo de um rei ciumento, escondendo-se em cavernas, fingindo loucura e perdendo toda a estabilidade. Davi havia sido ungido, mas não entronizado. E nesse espaço entre a unção e o trono, Deus não estava apenas cumprindo uma promessa. Ele estava moldando um coração. Porque o coração de um rei não é forjado em palácios, mas em cavernas, na dor, na solidão, na injustiça. Davi aprendeu a depender de Deus não quando tudo ia bem, mas quando tudo desmoronava. E mesmo assim, ele nunca levantou a mão contra Saul, nunca se precipitou, nunca forçou a promessa, porque ele compreendeu algo que muitos de nós esquecemos. Não se trata apenas de chegar, mas de chegar na hora certa, com o caráter certo. As histórias de Abraão, Moisés e Davi nos lembram que o tempo de Deus não é caprichoso, é intencional, é preciso. Deus não improvisa, Ele não se esquece, Ele não adia sem um propósito. Cada dia de espera faz parte do plano. Cada aparente atraso, uma página no processo. Cada silêncio, um convite a confiar mais profundamente. E aqui está a parte mais desafiadora. Eles não tinham garantias tangíveis, não tinham uma voz diária confirmando que tudo estava bem, não tinham um anjo repetindo a promessa todas as manhãs. Eles caminhavam pela fé, uma fé que não se baseia no que se vê, mas no que se sabe. E o que eles sabiam era isto: Deus é fiel. Ponto final. Hoje, quando olhamos para as histórias deles, vemos o resultado. Vemos o filho que chegou, o povo que foi libertado, o trono que foi preenchido. Mas eles não viveram a partir do fim. Eles caminharam a partir do meio, da tensão, da incerteza, da dor, assim como você, assim como eu. É por isso que as histórias deles não são contos antigos. São espelhos. São lembretes vivos de que Deus não muda, que se Ele cumpriu suas promessas a eles, Ele também cumprirá suas promessas a você. Talvez hoje você se sinta como Abraão, cercado por impossibilidades. Ou como Moisés, preso em um período de espera aparentemente interminável. Ou como Davi, sobrecarregado por uma promessa que contradiz sua realidade atual. Mas ouça com atenção: o Deus de Abraão, Moisés e Davi permanece o mesmo hoje. Ele não se esqueceu de você. Ele não o abandonou. Ele está agindo mesmo quando você não percebe. E se você decidir ficar, se decidir não fugir, se decidir não apressar as coisas,
Se decidir confiar, mesmo sem garantias, então quando a promessa se cumprir, porque ela se cumprirá, você não terá apenas recebido o que esperava, você terá sido transformado no processo. E isso vale mais do que qualquer milagre. Existem inimigos invisíveis, mas que sentimos. Eles não carregam espadas, mas ferem. Não levantam a voz, mas perturbam a mente e o coração. São silenciosos, persistentes e se infiltram justamente quando a espera parece interminável. São como rachaduras em uma estrutura que parecia sólida e, se não forem detectadas a tempo, acabam enfraquecendo tudo o que estamos construindo pela fé. Estou falando de ansiedade e dúvida. Duas forças internas que, se não confrontadas, têm o poder de sabotar o que Deus está formando em nós enquanto esperamos. A ansiedade não chega gritando. Ela chega disfarçada de pensamentos normais. Começa como uma leve preocupação. E se isso não acontecer? E se eu estiver perdendo meu tempo? E se Deus não estiver mais envolvido? No início, parecem perguntas inofensivas, mas se não as interrompermos, elas começam a nos dominar. Elas se instalam. Elas se repetem. Elas se transformam em crenças. E o que antes era uma espera pela fé se torna uma corrida mental sem rumo. O aspecto mais perigoso da ansiedade é que ela nos convence de que precisamos fazer algo imediatamente. Ela nos impulsiona a agir sem rumo. Faz-nos sentir que, se não agirmos rapidamente, perderemos o que Deus já determinou que nos daríamos. Mas o que vem de Deus, ninguém pode roubar, ninguém pode atrasar, ninguém pode cancelar, exceto nós mesmos, quando decidimos agir contra a sua vontade por medo de que o seu tempo não seja suficiente. A ansiedade distorce o tempo. Ela nos rouba o presente e nos aprisiona em um futuro que ainda não existe. Faz-nos esquecer que Deus não age no ritmo do mundo, mas sim no ritmo do propósito. Faz-nos pensar que, se não há movimento visível, não há progresso. Mas a fé não se mede pelo que se vê. Ela se mede por aquilo a que nos agarramos quando tudo parece estar parado. E quando a ansiedade toma conta, ela abre as portas para seu aliado mais perigoso. A dúvida. A dúvida não é apenas a falta de respostas, é uma quebra de confiança. É como se o coração dissesse: já não tenho certeza se Deus fará o que prometeu. E quando essa voz começa a ficar mais alta, começamos a reinterpretar tudo. Vemos os obstáculos como sinais de que estamos errados. Vemos os atrasos como prova de que Deus mudou de ideia. E pior ainda, começamos a buscar soluções humanas para lidar com as promessas divinas. Pense nisso. Quantas vezes você esteve prestes a tomar decisões precipitadas simplesmente porque a espera te assustou? Quantas vezes você considerou desistir de algo que Deus te deu só porque sentiu que estava demorando demais? Quantas vezes você começou a comparar o seu processo com o de outras pessoas, pensando que Deus está agindo mais rápido na vida delas do que na sua? A dúvida também prospera em comparações. Porque neste mundo hiperconectado, é fácil ver as vitórias dos outros sem compreender seus processos internos. Você vê a porta que se abriu para alguém, o milagre que aconteceu com alguém, a resposta que outra pessoa celebrou e se pergunta: e eu? E sem perceber, você começa a medir sua fé pelo que os outros estão vivenciando. Mas o que você não sabe é que Deus não age em massa, Ele age de forma personalizada. E o seu processo tem um ritmo único, intencional e preciso. A dúvida enfraquece a voz de Deus dentro de você. Ela a substitui pela lógica, pelo medo, por perguntas sem resposta. Não te afasta de Deus da noite para o dia, mas pouco a pouco te convence de que a confiança não basta. E quando isso acontece, começamos a pegar atalhos. Atalhos relacionais, emocionais, espirituais. Caminhos que prometem alívio rápido, mas que nos afastam da formação profunda que Deus estava construindo.
Observe a história de Sara, esposa de Abraão. Ela também esperou. Ela também acreditou, mas também duvidou. E nessa dúvida, ela tomou decisões que ainda ressoam na história atual. Em sua impaciência, ela propôs que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva. E embora essa criança tenha nascido, não foi o cumprimento da promessa. Foi o resultado de uma tentativa humana de forçar o que só poderia vir pela graça. A ansiedade gerou uma decisão. E essa decisão gerou conflito. Não porque Deus a rejeitou, mas porque a fé não pode ser substituída pela pressa sem consequências. A ansiedade não é apenas um estado emocional, é terreno fértil para a incredulidade. E a incredulidade nos desconecta do fluxo natural do espírito. Ela nos faz agir pela alma, não pela fé. E quando isso acontece, mesmo que continuemos a usar linguagem espiritual, não estamos mais caminhando com Deus. Estamos caminhando sozinhos, tentando manter uma aparência de fé enquanto nossos corações estão desgastados. Mas há boas notícias. Nem a ansiedade nem a dúvida são mais fortes que a graça. Deus não se escandaliza com o seu medo. Ele não se afasta quando vê você duvidar. Pelo contrário, ele se aproxima. Como se aproximou de Tomé quando este disse que precisava tocar para crer. Como se aproximou de Elias quando, em seu desespero, pediu para morrer. Como se aproximou de Pedro depois que este o negou. Porque a graça não exige perfeição, apenas sinceridade. E se você for capaz de reconhecer que duvidou, que esteve ansioso, que confiar foi difícil, então você já está no caminho de volta à fé. Como vencer esses sabotadores invisíveis? Não os ignorando, mas os confrontando. Não com força humana, mas com entrega. Toda vez que sentir a ansiedade tentando tomar o controle, retorne à presença de Deus. Toda vez que a dúvida tentar se insinuar, lembre-se do que Ele já fez por você. Relembre seu passado. Veja como Ele o sustentou. Veja como Ele o proveu. Veja como, mesmo que muitas coisas não tenham saído como planejado, Ele nunca deixou de ser fiel. Superar a ansiedade e a dúvida não é um ato heróico. É um ato diário de decisão. Decidir confiar, mesmo quando o coração estremece. Decidir acreditar, mesmo quando a mente grita o contrário. Decidir esperar, mesmo quando tudo lhe diz para fugir. E essa decisão, repetida todos os dias, acaba por formar em você uma fé que não depende de emoções, mas de convicção. Porque a verdadeira fé não se trata de ignorar o medo, mas sim de confrontá-lo com a verdade. E a verdade é esta: Deus não se esqueceu de você. Ele ainda está no controle. Ele não atrasou. Ele não mudou de ideia. E enquanto você espera, Ele está agindo. Não deixe que a ansiedade o faça agir precipitadamente. Não deixe que a dúvida roube a promessa de você. Mantenha-se firme. Respire fundo. Confie novamente, porque o que Deus lhe prometeu virá, e virá no momento perfeito. Há uma verdade difícil de aceitar quando estamos no meio do processo. Deus não tem pressa, mas também não improvisa. Cada momento de espera, por mais inútil que pareça, tem um propósito invisível que só se revela com o tempo. O que sentimos como estagnação é muitas vezes a plataforma silenciosa onde Deus está construindo em nós a capacidade de sustentar o que Ele já planejou nos dar. Não é que Deus não queira lhe dar o que você pediu, é que Ele não lhe dará até que você esteja pronto para recebê-lo sem que isso o destrua. Porque uma bênção recebida prematuramente pode se tornar um fardo. Um chamado sem o devido preparo pode terminar em ruína. E uma promessa mal cumprida pode se transformar em idolatria. É por isso que o período de espera não é um obstáculo em seu caminho. Faz parte do plano. Não é o preço que você paga pela bênção. É o processo que o transforma em alguém capaz de sustentá-la.
Deus está sempre agindo, mas na maioria das vezes sua obra mais profunda não é visível externamente, é interna, é sutil, é quase imperceptível, como uma raiz que cresce debaixo da terra antes da árvore aparecer, como uma semente que se abre na escuridão antes do primeiro broto surgir. Da mesma forma, Deus age em silêncio, em segredo, no invisível, moldando seu caráter, sua mente, sua sensibilidade, sua dependência. E essa é a chave, dependência. Porque se Deus lhe der o que você pediu sem lhe ensinar a depender dele, é muito provável que você coloque sua identidade na bênção e não no relacionamento. Deus não quer que sua fé termine quando você receber o que pediu. Ele quer que ela cresça, que se aprofunde, para que mesmo depois da resposta, você continue desejando a sua voz mais do que a sua intervenção. Mas para chegar a esse ponto, você precisa passar pela escola da espera. E não é uma escola confortável, porque nela o orgulho é confrontado, a autossuficiência é desmantelada e as estruturas mentais são destruídas. A espera força você a olhar para dentro, a reconhecer suas inseguranças, seus apegos, suas falsas fontes de segurança. E se você permitir que Deus trabalhe nessa profundidade, então sim, quando chegar a hora, você estará pronto. Não apenas pronto para receber, mas também pronto para administrar o que lhe foi confiado. Observe a vida de José, aquele jovem que sonhava com grandeza, influência e autoridade. Deus lhe mostrou visões do seu futuro, mas não o entregou imediatamente. Antes de se sentar no trono do Egito, José suportou a traição de seus irmãos, a escravidão, a calúnia e a prisão. Anos de silêncio, injustiça e aparentes reveses. Mas durante todo esse tempo, Deus estava preparando algo muito mais valioso do que sua ascensão ao poder, o seu coração. Deus estava lhe ensinando a ser fiel nas pequenas coisas, a administrar os recursos dos outros, a liderar com compaixão e a interpretar sonhos não por vaidade, mas para servir aos outros. Quando a promessa finalmente se cumpriu, José não era mais o mesmo jovem ambicioso. Ele era um homem maduro, quebrantado, dependente de Deus. Ele foi capaz de perdoar aqueles que o haviam traído. Ele foi capaz de enxergar o propósito por trás da dor. Ele foi capaz de dizer: "Vocês planejaram me prejudicar, mas Deus transformou tudo em bem." Entende? O processo não foi um atraso, foi uma preparação. Sem a prisão, eu não teria chegado ao palácio. Sem a traição, eu não teria aprendido o poder do perdão. Sem esperar, eu não teria sido capaz de governar com sabedoria. O que parecia um desvio era, na verdade, o caminho certo. E talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Talvez você sinta que nada está acontecendo, que tudo está em pausa. Mas e se não for uma pausa? E se for uma incubadora? E se o que parece tempo perdido for, na verdade, o terreno onde Deus está plantando convicção, humildade e profundidade? Porque o processo não apenas revela quem você é, como também elimina o que você não precisa. Há pensamentos, hábitos e atitudes que não podem te acompanhar na próxima etapa. E Deus, em seu amor, usa a espera para aprimorar, refinar e remover fardos que não são seus. Não para te punir, mas para te libertar. Para que, quando a bênção chegar, você não esteja acorrentado a ela, mas a use para glorificá-lo. E é aqui que nossa perspectiva muda. Não oramos mais apenas pelo que queremos receber. Começamos a orar pelo que precisamos aprender. Não pedimos mais apenas que portas se abram, mas que Deus nos prepare para atravessá-las com sabedoria. Não perguntamos mais quando, mas o que o Senhor quer formar em mim enquanto espero. Porque a visão também se constrói na espera. Os dons são aprimorados. A resiliência é fortalecida. A obediência é testada. A motivação é purificada. E cada parte desse processo tem valor eterno, mesmo que você não o veja no momento.
Não ignore o que Deus está fazendo agora, porque você está obcecado com o que espera que Ele faça em seguida. Talvez o mais importante ainda não esteja por vir. Já está acontecendo. Dentro de você. Bem lá no fundo. Naquele lugar onde Ele age sem pressa, mas com precisão. E quando a preparação terminar, porque ela terminará, você saberá. Não porque tudo será perfeito, mas porque estará pronto para caminhar pela fé, sem precisar de constante reafirmação. Porque terá compreendido que a verdadeira bênção não é o que você recebe, é quem você se torna durante o processo. Portanto, não rejeite a espera, não a interprete mal, não a encare como um castigo, encare-a como um altar, como um lugar sagrado. Como uma oficina onde Deus, em sua infinita sabedoria, está moldando o que é mais valioso para você, seu caráter, sua dependência, sua fé. Porque quando a promessa se cumprir, e ela se cumprirá, não será apenas uma vitória, será o resultado visível de uma transformação invisível. E esse tipo de vitória é a que perdura. Ter fé na teoria é fácil. Acreditar quando se está cercado por versículos inspiradores, quando se ouve uma boa mensagem ou quando se está em um ambiente de adoração, pode parecer natural. Mas a verdadeira fé é testada quando chega a segunda-feira, quando você acorda e as circunstâncias não mudaram, quando o problema ainda está lá, quando o milagre ainda não aconteceu. E você se pergunta: como vou passar por este dia sem deixar a ansiedade me dominar? Como vou passar por esta semana sem respostas claras, sem soluções visíveis? É aqui que a fé deixa de ser um conceito e se torna uma prática diária. Porque confiar em Deus não é apenas uma postura espiritual, é uma decisão prática tomada repetidamente, nos detalhes mais simples e reais do dia a dia. E embora possa parecer difícil, porque é possível viver em paz, mesmo quando não se tem certeza de nada. Não porque a situação seja perfeita, mas porque a sua paz não depende mais da situação, mas de uma pessoa. Então, como a confiança se manifesta no dia a dia? Primeiro, ela se vê na sua respiração interior. Naquele momento em que uma preocupação bate à porta da sua mente e, em vez de deixá-la entrar, você escolhe parar e orar. Não uma oração longa ou complexa. Às vezes, um sussurro basta. Senhor, eu confio em Ti. E esse simples ato, essa pausa, esse gesto aparentemente pequeno, é uma declaração de fé, porque toda vez que você escolhe não recorrer aos seus próprios recursos, você está dizendo: a ansiedade não me domina, a tua paz sim. Viver com fé também se reflete em como você administra seus pensamentos, porque a mente é um terreno fértil para todo tipo de cenário imaginado, e se você não cuidar dela, pode se tornar uma fábrica de medo. É por isso que cada pensamento precisa ser filtrado. Este pensamento me aproxima da paz ou me afasta dela? O que estou acreditando agora está de acordo com o que Deus me disse, ou é apenas um reflexo do meu cansaço? É aqui que entra a disciplina espiritual, porque a fé nem sempre surge sozinha. Muitas vezes ela precisa ser cultivada, precisa ser nutrida, precisa ser fortalecida intencionalmente. Não basta sentir fé, a fé precisa ser alimentada. Como? Através da palavra, através da oração constante, através da adoração, mesmo quando não há emoção. Porque não adoramos a Deus porque sentimos algo, adoramos porque Ele é digno, ponto final. E nessa constância, nessa fidelidade mesmo sem sentimentos, algo poderoso acontece. A paz que excede todo o entendimento começa a criar raízes dentro de você. Existe também um ato essencial: a gratidão. Aprender a ser grato não pelo que se espera, mas pelo que já se tem. Porque mesmo que se anseie por algo grandioso, já existem bênçãos ao redor que se podem ver, tocar e experimentar.
O problema é que, quando estamos obcecados com o que nos falta, ficamos cegos para o que já temos. É por isso que uma prática diária que transforma a sua perspectiva é simplesmente parar e dizer: obrigado, Deus, por este dia. Obrigado pelo pão. Obrigado pela minha respiração. Obrigado por este momento de calma. A gratidão redireciona o seu foco, desativa a ansiedade e abre o seu coração para receber com mais paz o que Deus tem reservado para você. Confiar também significa abrir mão da necessidade de entender tudo, e essa é uma das coisas mais difíceis, porque queremos certeza, queremos lógica, queremos que tudo se encaixe. Mas a fé, por definição, não se alimenta de evidências, ela se alimenta da confiança. E isso significa que muitas vezes você caminhará sem entender. Você seguirá em frente sem ter o mapa completo. Você obedecerá sem saber os resultados. Porque seu guia não é a clareza mental, é a fidelidade de Deus. E sabe de uma coisa? Isso é uma forma de liberdade. Porque quando você se liberta da obsessão pelo controle, um tipo diferente de paz começa a florescer dentro de você. Uma paz que não se baseia no conhecimento, mas no descanso. E descansar em Deus não é uma passividade que ignora a realidade. É uma confiança ativa que diz: eu faço a minha parte e deixo Deus fazer a dele. Eu semeio, Ele dá o crescimento. Eu oro, Ele abre as portas. Eu caminho, Ele guia os meus passos. Agora, há outro aspecto vital que às vezes é subestimado: o seu entorno. Você pode ter as melhores intenções de confiar, mas se estiver cercado por vozes que o enchem de medo, pressão e urgência, é apenas uma questão de tempo até que sua paz se dissipe. É por isso que proteger sua atmosfera interior faz parte do ato de confiar. Cerque-se de pessoas que falam palavras de vida, que o lembram de quem você é, que o elevam com sua fé quando a sua vacila. Ouça palavras que fortaleçam seu espírito. Preencha-se com conteúdo que o aproxime de Deus, não com conteúdo que alimente a ansiedade. Seu ambiente pode ser combustível para a sua fé, ou combustível para os seus medos. E se um dia você se sentir fraco, porque esses dias chegarão, não se castigue. Não pense que está falhando na sua espiritualidade. A fé não é uma linha reta. É um caminho percorrido às vezes com passos firmes e às vezes com joelhos trêmulos. Mas enquanto você continuar avançando, enquanto continuar voltando para Deus, mesmo que apenas com um sussurro, mesmo que apenas com lágrimas, você está confiando, você está perseverando, você está caminhando pela fé. Porque confiar não é negar a realidade, é encará-la com uma convicção mais forte que o medo. É dizer: sim, isso dói. Sim, isso leva tempo. Mas a minha paz não depende disso. A minha paz vem de uma fonte que não muda. E essa fonte é Cristo. Portanto, viver em paz em meio à incerteza não é uma fantasia espiritual. É uma prática diária. É uma disciplina da alma. É um compromisso consigo mesmo e com Deus. É escolher repetidamente descansar, deixar ir, respirar, agradecer, esperar. E, ao fazer isso, algo acontece. Sem perceber, a ansiedade deixa de te controlar, a dúvida deixa de ditar seu ritmo, o medo deixa de decidir seus passos. Porque você aprendeu a confiar, não apenas em palavras, mas em toda a sua vida. Um momento chega. Nem sempre como você imaginou. Às vezes mais silencioso, às vezes mais sutil. Nem sempre com aplausos, fogos de artifício ou a confirmação pública que seu ego talvez desejasse. Mas ele chega, a promessa se manifesta, o que parecia distante se torna real. Aquilo pelo qual você tanto orou, tanto chorou e tantas vezes pensou em abandonar, finalmente está diante de você. E naquele instante, mais do que alegria, o que você sente é reverência, porque você entende que não se tratava apenas de receber, tratava-se de se tornar.
Quando a bênção chega, não se trata simplesmente de celebrar que finalmente deu certo. Trata-se de olhar para trás, com lágrimas nos olhos, e ver tudo o que Deus fez em você, enquanto parecia que Ele não estava fazendo nada. Porque agora você entende. A espera não foi uma pausa na sua história. Foi o capítulo central, o mais profundo, o mais transformador, o mais necessário. Você percebe que Deus não estava atrasando por crueldade. Ele estava cuidando dos detalhes, refinando seu caráter, fortalecendo suas raízes, protegendo o momento exato para que tudo se encaixasse perfeitamente. E agora que você chegou aqui, o que mais te surpreende não é a bênção em si, é quem você se torna ao recebê-la. Você não a recebe mais com ansiedade, nem com desespero, nem com aquele medo oculto de que ela lhe seja tirada. Você a recebe com humildade, com gratidão, com maturidade, porque você passou pelo fogo e o fogo não te consumiu, ele te refinou. Observe Davi. Anos fugindo, anos em cavernas, anos sem respostas. E quando finalmente foi coroado rei, ele não foi arrogante, não buscou vingança, não exigiu reconhecimento, simplesmente continuou servindo, porque a espera o esvaziara de ego e o preenchera de propósito. Ou, considere Abraão. Quando finalmente teve Isaque, ele não era apenas um pai feliz. Era um homem que conhecia o valor da obediência, tanto que, quando Deus lhe pediu que oferecesse seu filho, ele não hesitou. Por quê? Porque a espera o havia treinado a confiar, não nas promessas, mas no Deus que as fez. Ele havia aprendido que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus proveria. E assim ele fez. E você, quando a bênção chegar, porque ela chegará, você também olhará para trás com outros olhos. Você verá que tudo valeu a pena, que cada dia que parecia perdido foi necessário, que cada lágrima derramada em segredo brotou em algo mais profundo do que uma resposta. Brotou em comunhão, em dependência, em um relacionamento inquebrável com o seu Criador. Porque essa é a maior vitória de quem espera. Não apenas recebe o que pediu, recebe uma visão diferente de Deus. Uma fé que não depende de resultados, mas que foi provada e comprovada no fogo do tempo. Uma fé que não exige mais, apenas repousa. Que não reclama mais, apenas agradece. Que não barganha mais com o céu, apenas obedece. E é importante que, quando a bênção chegar, você não se esqueça. Porque um dos maiores perigos para quem a recebe é esquecer como chegou lá. Esquecer o processo, esquecer a dependência, esquecer a gratidão. Esquecer que, se você está onde está, é porque houve um Deus que o sustentou quando nem você mesmo acreditava que conseguiria continuar. Portanto, quando virem a promessa cumprida, que sua primeira reação não seja a de se apressar em exibi-la, mas sim a de honrá-la. Devolver o crédito a Deus, lembrar que tudo isso nunca foi por mérito, nem por força, nem por estratégia. Foi pela graça, pela misericórdia, pela fidelidade. Assim, a bênção deixa de ser o fim da história e se torna o início de uma nova etapa. Porque se o período de espera te moldou, agora o momento da realização te coloca em posição. E esse lugar de realização não é para a sua glória, é para servir melhor, para amar mais profundamente, para dar em abundância o que você antes pedia em escassez. Lembre-se disto, a bênção não é um troféu, é uma ferramenta, não é uma recompensa pela perseverança. É uma plataforma para a obediência contínua, e quanto mais você entender isso, melhor preparado estará para o que está por vir. Sim, a promessa se cumpriu, mas o propósito não terminou aí. Deus ainda está agindo. Ele ainda está se expandindo. Ele ainda está te chamando para confiar,
para depender dele, para caminhar com ele. Não porque você esteja esperando por algo mais, mas porque agora você sabe que caminhar com ele é, em si, a maior recompensa. E se um dia a espera voltar, porque voltará, nunca mais será a mesma. Não te assustará, não te consumirá, porque agora você sabe que o tempo de Deus não é um inimigo, é um aliado, é o guardião do propósito. É o ventre onde nascem as verdadeiras transformações. E você não o teme mais. Você o honra, porque nele você descobriu quem você é. E mais ainda, você descobriu quem ele é. Se você se identificou com esta mensagem, compartilhe-a com mais pessoas. Curta esta publicação para que mais gente a encontre. Inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E por favor, deixe um comentário. O que você está aprendendo em sua jornada? Em que ponto do processo de espera você se encontra hoje? Gostaria muito de ouvir de você, orar com você e caminhar juntos nesta fé. E se este vídeo o edificou, não pare por aqui. Há mais mensagens nesta série que fazem parte da filosofia de Cristo, criadas para acompanhá-lo, desafiá-lo e inspirá-lo em cada etapa de sua jornada espiritual. Vá agora mesmo e mergulhe nos outros vídeos do canal. Deus ainda tem muito a revelar para você.